Fala aí, galera do canal, aqui é o Pedrão DJ do canal Vinilize Retro. Eu vou fazer um vídeo um pouco diferente aqui hoje, tá? Eu vou contar uma história aí da época que eu garimpava vinil aí, época que eu era mais novo, assim, início dos anos 90, né? Ainda tinha bastante cabelo ainda, pá. Era novinho ainda, trabalhava lá no centro da cidade, né? No centro do Rio de Janeiro. Os caras ali mais ou menos no prédio de esquina com a Almirante Barroso com a Rua México. Trabalhava ali. Então já estava ali no miolo ali das fontes de vinil. Então o que acontece? Aí quando dava a hora do almoço, eu costumava descer, né? E ia garimpar alguma coisa. Às vezes eu não estava muito afim de almoçar, tinha dia que eu chegava, descia e ia garimpar alguma coisa, aproveitava esse horário aí. Então dali eu já estava quase de cara por uma malódromo ali do Largo da Carioca, né? Onde ali eu garimpava com alguns discos ali, alguns vinis ali de Miami Bass, Electrofunk, né? Que no meu caso eu não sou DJ só de rock. Eu já tenho a história aí já no Electrofunk, Miami Bass, R&B, né? A gente chama aqui de charme, né? Mais ou menos isso aí. Então o que acontece? Então eu já passava ali, né? Pegava disco ali com aquela rapaziada que eu frequentava ali, o malódromo do Largo da Carioca, que era bem na saída da estação do metrô, a galera se reunia ali, né? Então ali pegava disco ali, comprava, a gente trocava disco também. Ali, eu não era de ficar muito ali, eu pegava o disco que eu tinha que pegar e saía fora logo. Às vezes tem até uma galera, muita gente que nem se lembra de mim, assim, da época que a gente muda muito a fisionomia e tal. E era coisa rápida. Eu já peguei disco ali na mão do Carlos Machado, né? Já peguei disco ali também na mão do falecido Garrafinha, que era uma figura muito conhecida ali no Largo da Carioca. Comprei muito disco com o Ivan também, o pessoal mal chamava ele de velhinho, né? Peguei muito disco com ele lá também, o Ivan. Essa galera também, a galera aí frequentava muito ali o Largo da Carioca ali, o Malódromo. Então o que acontece? Aí dali eu atravessava ali a rua, que no caso ali o início da Almirante Barroso, não sei se é o início ou o final da Almirante Barroso. É naquela altura aí do Largo da Carioca mais ou menos. Aí vai até. Aí o Almirante Barroso, eu não sei se o número aumentando em sentido, depois que você atravessa Rio Branco, você voltando. Eu só sei que ali ainda é Almirante Barroso ainda. Depois ela muda o nome para Avenida Chile. Aí o que acontece? Aí atravessava ali a rua, já estava na 13 de maio. Aí ali eu peguei esses discos aqui, ó. Isso aí foi mais ou menos início dos anos 90, né? Acho que foi em 91, 92. Aí eu peguei isso aqui, ó. Esse disco que eu peguei nesse dia aí, em específico, pelo que eu me lembro. Peguei aqui o LP do Pearl Jam, Tim, né? Esse é o disco que eu peguei na época. É o disco que eu peguei na época. Esse disco nem nas lojas tinham ainda. Então já peguei esse disco lá na 13 de maio. Tá comigo até hoje aqui no meu acervo. Esse é a tiragem nacional, tá? Então, aí depois também, no mesmo dia, peguei esse aqui, né? O Nevermind, no Nirvana. É um disco bem disputado também, até hoje, né? Um disco que virou uma relíquia, né? Virou um grande clássico do rock. Peguei esse aqui também, ó, o Spin Doctors. Também na época também a música, ela não chegou a tocar na época, no mesmo ano. Ela tocou depois ela tocou, estourou na rádio também. Mas esse disco aqui é um pouquinho mais difícil. Esse disco aqui, cara, eu não vejo ele com facilidade não. É um disco que quase não vejo ele dando sopa por aí. Mas a história mais interessante foi desse disco aqui, ó. Não foi nem dessa cópia que está comigo aqui, porque eu já tinha esse disco aqui, já uns 2 ou 3 anos antes desse disco que estava comigo aqui. Esse disco aqui está comigo há bastante tempo. Desde o finalzinho dos anos 80, esse disco está comigo aqui. Então o que acontece? Mas foi numa cópia de um disco desse aqui, que vem a história mais interessante aí. Então nesse dia, na 13 de maio, eu peguei bastante disco. Já tinha pego lá uns 2 discos lá no Malódromo, né? Disco de Electrofunk. Eu só não lembro qual foi o disco. Não, lembro sim, teve um que eu peguei, se eu não me engano, eu acho que foi o The Megatrons, Rock the Planet. Aí eu estava atrás apareceu, eu não sei quem foi que apareceu com um lá de 3 versões, que é o que eu queria. Ele tinha capa fechada, com
com um desenho assim no planeta Terra. Não sei se era um desenho ou uma foto. Então, na época eu peguei um disco desse aí, que era um Megatrons, que era até, acho que era até prensado pela Sunnyville. Eu já tinha o outro Megatrons, né? O normal, que tinha uma capa, que tinha um selo branco e vermelho. Eu já tinha aquele, que era o normal, de 4 versões. Então apareceu de 3 versões que eu peguei na época. E mais outro disco eu não lembro qual foi. Então, eu peguei a travessia e já fui lá direto lá para 13 de maio, catar disco de rock. Então peguei esses 3 aí. Cheguei a pegar também um Black Album do Metallica, que foi até mais caro. E 2 discos do Midnight Oil, nesse dia aí. Foi o Diesel and Dust e o Blue Sky Mine. Eu peguei esses 2 discos do Midnight Oil aí. Tá, beleza. Então, o cara já tava cheio de disco na mão. Então peguei, vou dar um pulo lá na Motodiscos. Tinha uma Motodiscos ali na 7 de setembro, bem esquina com o Largo de São Francisco, quase chegando no Largo de São Francisco ali, bem de frente. Tem até a igreja ali de frente ali. De vez em quando eu vou lá no centro comprar material, eu deixo até o carro lá. Então o que acontece? Então ainda tinha essa loja da Motodiscos, uma loja, grande. Ela tinha 2 corredores laterais, né? Imenso, cheio de discos ali. E tinha um central ali. Pô, meu irmão, eu entrei ali, deixei o disco lá, deixei a minha bolsa com o vendedor lá, né? Pedi pra ele, pra não misturar com os discos da loja. Então comecei a garimpar vinil lá, né? Pô, nesse dia aí, cara, eu cheguei a comprar um disco. Cheguei a comprar um disco aí. E só que eu achei, cara, um disco desse aqui. Eu vi um disco desse aqui que me chamou a atenção. Pelo material material da capa, né? Que era um material assim bem superior do que esse material aqui. Esse aqui é o prensagem nacional, plástico, tá plastificado direitinho, é prensagem nacional. Selo da Rogue Trade, né? Selo azul da Rogue Trade, aqui ó, direitinho, ó. Aí, ó, selo azul da Rogue Trade. Então, com esse selo aqui, tudo direitinho, pá. Então, me chamou a atenção. Falei, eu vou dar uma olhada nesse disco aqui, que o que mais me chamou a atenção nele é que tinha 2 versões do Charme Man. O Charme Man, a versão que saiu aqui, é uma versão editada. A pressagem normal, uma versão editada, uma versão com a faixinha pequena. Sendo que a versão normal mesmo do Charme Man, que tem aquela introdução na guitarra, saiu no LP, cara, eu só até esqueci o nome desse LP. Eu tenho esse LP aí, eu tenho uma coleção aqui de Smith, que tem um cara assim, sem camisa, assim, com a cabeça baixa, saiu naquele disco ali. Eu também tenho esse disco aí também. O que acontece? Então, o que me chamou a atenção nesse disco, o material da capa, eu falei, isso é um disco importado, só pode ser. O plástico também, que era de plástico diferenciado, que só vinha disco importado. Então eu peguei o disco pra ver. Peguei o disco pra ver, só que nisso, cara, desde quando eu saí lá da 13 de maio, tinha um cara na minha cola, meu irmão. Parecia um fantasma. Eu tava ficando até no cabelo com ele. Esse cara quer me roubar, ou sei lá, qual é desse cara? Tá, aí o cara. Aí quando eu virava assim pro lado, o cara começava a garimpar vinil lá, né? Chegou até a separar os discos também lá, pá. Aí beleza. E o cara tá de olho. O cara tá só na minha cola ali, olhando de rabinho de olho e tal. Caramba, falei, qual é desse cara? Então só que eu me empolguei aqui, cara. Aí eu esqueci até do cara. Aí pá. Falei, esse disco é diferente. Aí quando eu abri, puxei, um vinil grosso mesmo, 45 rotações. Tinha 2 versões do Charme Man. Tinha aquela faixinha, né, normal, que vem nas tiragens normais, né? E tinha uma faixa um pouquinho mais larga. Falei, caraca. Era até uma faixa bem central, bem no centro do disco. No lado. Deixa eu ver qual é o lado do Charme Man aqui. O Charme Man aqui eu acho que é o lado B, né? Deixa eu ver aqui. Acho que é lá. Acho que é o lado B ou lado A. Eu acho que é o lado A. Deixa eu ver aqui. Lado A. Acho que a outra versão acho que vem no lado B, cara. Se eu não me engano. Então o que acontece? Então eu vi que era um disco importado, né? Aí eu não sabia qual era a origem da prensagem, depois vi que tinha o Made in German, né? No caso do German, Alemanha, né? Aí beleza, o disco prensado da Alemanha, né? Eu vou dar uma olhada, eu vou separar aqui pra dar uma escutada, ver qual é dessa versão aí. Aí beleza, eu peguei esse disco do The Smith mais um lá e fui escutar, que tinha uns 3 tocadiscos lá pra gente escutar, né? Com fone de ouvido, né? Plugado com fone de ouvido pra gente escutar a música, né? Os discos antes de levar, né? Pra não levar gato por lebre.
Então tá, beleza, eu peguei, cara, meu irmão, quando eu escutei quando eu escutei essa versão era um remix, cara. Meu irmão, uma coisa de louco, cara. Uma coisa de louco. A qualidade, meu irmão, dava de 20-0 nisso aqui. Falei, pô, meu irmão, que doideira, cara. Aí pá. Eu fiquei empolgado, aí, pô, como tava, o meu horário de almoço tava acabando, e, pô, também já não tinha tanto dinheiro assim. Falei, caraca, não, acho que não vai. Aí, pô, perguntei o preço. Na época, eu nem me lembro mais quanto foi, cara. Não tinha nem entrado o plano real ainda. Isso eu não sei se era Cruzeiro, Cruzado Novo, uma porcaria dessa, um RLV, uma porcaria dessa que tinha aí na época. Pô, cara, aí o que acontece? Aí, pô, cheguei num vendedor e tal. Falei, pô, cara, meu horário de almoço tá acabando, eu também tô com pouco dinheiro. Faz o seguinte, é, vou dar uma olhada aqui, segura esse disco pra mim aí. Quando voltar, aí eu pego contigo aí. Só que o meu erro, cara, foi não ter dado o disco na mão dele. Eu tinha que ter pego o disco e dado na mão dele. Porra, eu deixei o disco em cima do balcão. Pô, meu erro foi esse. Eu tinha que ter pego o disco, toma aqui o disco, segura pra mim aí. Ele ia chegar, ele ia segurar o disco pra mim. Porque ele já tinha feito isso comigo antes. Eu sempre, quando ele fazia isso comigo, eu sempre chegava lá e juntinho e levava o disco mesmo. Nunca deixei ele na furada. E o cara também não teve culpa. A culpa maior foi minha que deixei o disco em cima do balcão. Eu era pra ter entregue o disco na mão dele. Só que esse cara aí, meu irmão, que tava na minha cola, porra, quando eu reparei, o cara já tava lá escutando os discos também, tava praticamente do meu lado. Pô, eu falei, pô, aí não me liguei, tava empolgado com o disco, meu horário de almoço tava acabando. Aí eu falei com o cara, peguei e saí. Pô, meu irmão, quando eu voltei lá, aí eu falei com o cara, pô, cara, ih, rapaz, pô, eu procurei o disco aqui, eu não achei, cara, o disco pô, que tu tinha. O disco que tu tinha falado pra separado aí, um disco da Smith, né, de capa azul. Eu falei, porra, cara. Porra. Aí tá, o cara, pô, cara, eu procurei o disco aqui, eu não achei não, cara. Depois, pô, me interti com outras vendas aqui, eu nem me liguei muito. Só que detalhe, aí tinha uma vendedora lá, que esse maluco aí que tava na minha cola, que parecia um fantasma, chegou nela, comprou o disco. Eu dancei, meu irmão. Então o que acontece? Eu nunca mais vi outra cópia dessa, nunca mais. Eu já procurei na Discord, não acho. Eu só acho as versões normais, as prensagens normais, mesmo importado. A prensagem do LP normal, desse LP aqui. Eu não achei nenhum com duas versões do Charme Man. Só acho normal, com apenas uma versão editada. Eu nunca mais vi essa prensagem. Eu não sei se foi uma prensagem assim comemorativa da época, ou se foi uma prensagem assim promocional, eu não sei. Eu sei que tinha essa versão aí. Agora, nunca mais ouvi outra cópia daquela. Era um disco que ia estar no meu acervo até hoje, como esse aqui tá, ó. Eu tenho a coleção dos Smiths aí, mas aquele ali, cara, aquele ali, com aquela versão que tinha do Charme Man. E eu cheguei a ter até um single também do Charme Man, né? Mas aquela versão não tinha lá, era uma versão diferente. Mas é isso aí. Vou ficar por aqui mesmo, tá? Desculpe aí o áudio aí se estiver meio baixo, porque eu não uso microfone aqui, é um vídeo bem caseiro mesmo. Aqui é um bate-papo aqui direto aqui, sem uso de inteligência artificial, porque não tem nada demais aqui. O áudio pode até ficar um pouco baixo, o pessoal reclamar aí por causa disso, mas é assim mesmo. No fone fica legal. E eu não vou comprar microfone, nada disso não, porque eu não ganho dinheiro com essa merda. Mas é isso aí. O próximo vídeo aí, eu vou falar um pouco sobre a história daquela BD200 ali. Eu já fiz um vídeo aqui, logo no começo do canal, falando sobre a reforma daquela Technics ali. Tem uma BD250 também aqui do lado, também, novinha, igual aquela ali, no mesmo estado de bom estado, excelente estado de conservação, como aquela ali está. Só que a BD250, cara, eu já não faz tanto tempo, já faz um tempinho, eu peguei ela em 2014. Foi logo quando comecei o canal lá, o Pedrão DJ, né? Pedrão DJ Rio de Janeiro. Então eu peguei aquela BD 250 ali mais para começar a fazer set mixado. Aí como a MK2 são os olhos da cara, né? Um toca-disco bem caro, né? Então eu optei como já tinha uma BD 200 ali, eu optei por pegar uma BD 250, que é mais ou menos a mesma coisa. Então o que acontece? Então essa aqui eu peguei aqui, em 2014, a BD 250 em uma das últimas lojas ali da região de Feijó.
Acho que essa loja nem tem mais. Então, tá comigo aí também até hoje, desde 2014. Agora aquela ali não, aquela ali comigo já tá há bastante tempo aí. Já tô bastante tempo com ela. Tem uma história interessante aí sobre aquele toca-discos ali. E é isso aí. No próximo vídeo, se Deus quiser aí eu vou narrar aqui a história desse, desse toca-disco aí pra vocês. Valeu? Forte abraço aí, desculpe aí alguma coisa. Isso é mais um bate-papo aí, histórias assim, curiosidades assim de quando a gente garimpava vinil. E hoje em dia a gente garimpa tudo pela internet, né? Ou então quando dá uma sorte aí, sorte de alguém estar desfazendo os vinil, sempre aparece alguma coisa interessante. Mas é assim mesmo. Valeu? Vou parar por aqui. Um forte abraço e até um próximo vídeo aí, se Deus quiser. Tamo junto. Fui!